Esta semana, Ricardo Araújo Pereira sentiu-se pobre e agradecido, como Passos Coelho. Pedro Mexia considerou-se expulso, tal como Capucho, e João Miguel Tavares declara-se rejeitado. Está reunido o Governo Sombra. Viva, sejam bem-vindos no final de uma semana em que a Presidente da Assembleia da República propôs que as comemorações oficiais do 25 de Abril sejam patrocinadas e que os custos sejam pagos em regime de mecenato. Falaremos disso mais adiante. Por agora, o Ricardo Araújo Pereira quer ser Ministro das Poupanças. Também tem ideia de como pagar os escravos da Joana Vasconcelos, Ricardo Araújo Pereira? Não, isso falaremos mais adiante, não é? Podia ser já uma forma de poupar. Não, por acaso tenho duas ou três ideias sobre isso, mas que revelarei na altura de vida. Na altura própria. Quer ser Ministro das Poupanças para poupar em quê? Não é para poupar, é para registar as poupanças que se têm feito. E a propósito de uma notícia que saiu esta semana no jornal, que é a seguinte: aparentemente o gabinete do Primeiro-Ministro em São Bento contratou por ajuste direto uma empresa privada para atender telefones por 12.500 euros por ano. Claro que isto, não, isto dito assim, barato ou caro? Isto dito assim, estamos a embarcar naquela demagogia que inquina todas as discussões. A empresa que eu repudio a empresa, como é evidente, não foi contratada para atender telefones. O que foi no contrato é que foi para desempenhar as funções de atendimento telefónico, gestão, registro e encaminhamento de chamadas. Portanto, é muito mais complexo do que o simples atendimento. Não é só dizer alô, não é, está lá. Não é, está lá. Não, exatamente. Aliás, por mim, acho a tarefa, que assim descrita só de a ouvir cansa, eu acrescentaria algumas coisas, como, por exemplo, a auscultação, que não está aqui, o processamento dos dados auscultados, sim. Enfim, acho que havia aqui mais algumas coisas que a empresa poderia fazer. O que é curioso é que o gabinete do Primeiro-Ministro já tem 10 secretárias pessoais, 9 auxiliares e 12 pessoas que prestam apoio técnico-administrativo. Nenhuma das quais aparentemente estava habilitada a auscultar chamadas. Uma coisa muito divertida da notícia do jornal era que o jornalista, a certa altura, dizia: tentámos contactar o gabinete do Primeiro-Ministro, mas até à hora de fecho não obtivemos resposta. E é giro porque há uma empresa só para atender telefones e mesmo assim não foi possível contactá-los. Agora, o principal para mim é que seja possível, a partir de agora, o Primeiro-Ministro, quando quer marcar uma das suas viagens em económica, usar esta empresa à qual paga 12.500 euros por ano para atender telefones. Quando se diz para 12.500 euros, a verba parece aumenta, enorme. Mais. Mas acha a contiguidade entre a marcação de viagens em económica. Ainda viagem económica, o Primeiro-Ministro? Eu suponho que sim. Alguém tem notícia disso? Não. E as contas do Estado melhoraram imenso. Melhoraram imenso por causa disso. Então, parece que há bons sinais na economia. Mas não, por causa das viagens do... Deve ser. É capaz de ser isso. Há aqui um caso com isto dos telefones, Pedro Mexia. Eu acho que, vamos lá ver, há muita gente que, diga-se de passagem, que não necessariamente apenas por causa de Pedro Passos Coelho, mas de primeiros ministros anteriores, que passou a ter que atender telefones para ganhar a vida. Como se sabe, infelizmente, esse não é um caso muito raro. Mas também há um caso que assim uma hipótese que assim me parece relevante, que é, num outro palácio, já houve um alegado e nunca explicado problema de escutas. Sim. E, portanto, eu acho que os órgãos de soberania têm que ter cuidado com os telefones. E, portanto, isto são pessoas que... devem ser bem pagas. Isto requer know-how. Know-how, não é só auscultar, ao contrário do que o Ricardo... O jornal I, que publicou a notícia, diz assim... Tens uma maneira estranha de dizer, mas tudo bem. O jornal tentou saber porque é que o gabinete do Primeiro-Ministro não recorreu, por exemplo, a funcionários públicos na mobilidade especial, e aliás, o Ricardo já o disse,
não obteve resposta. Não se sabe se não conseguiu fazer a chamada ou se não lhe responderam a esta pergunta. Podem ter ficado ao vivival disso. Tem algum palpite porque é que isso não terá acontecido? Porque é que essa não foi uma... Não, essa não. Pode-se- Essa não, mas eu posso aborrecidamente enquadrar o tema. Não? Não, é só para contar o resto da história. Eu não acho que, peraí, eu não acho que isto seja aparentemente muito compreensível, estes 12.500 euros. Mas Anuais. já, 12.500 euros anuais dá 1.000 euros por mês. Isto significa que é uma telefonista, é disso que a gente está a falar. Porque é que aquela telefonista existe? Eu não sei. De facto, não sei. Mas, de qualquer forma, isto é uma coisa que já existe em regime de outsourcing e depois o público no dia seguinte explicava desde 2003. E este governo diminuiu os gastos com essa empresa de 36.000 euros nos tempos gordos de José Sócrates para 12.500 nos tempos atuais. Agora, porquê é que esses 12.500 ainda continuam? Porquê é que não vão procurar alguém aos sedentários para atender os telefones? Isso, francamente, eu não sei. Ou porque é que dentro do gabinete as pessoas... Dentro do gabinete, porque é que faz aquilo? Não faço ideia, também não sei Dentro como é que destas funciona. 31 pessoas, talvez alguém possa... Imagino que esta seja só aquela senhora que só atende os telefonemas que não interessam, não é? Mas mesmo para atender os O telefonemas que não Primeiro-Ministro não interessam... está. Manda dizer que não está. Isto é um tema muito Mas pequenino. mesmo isso é um Mas tema a partir do pequenino, momento em ainda bem que que o admite. governo, a partir do momento em que o governo se mete no campo do simbólico com as viagens lá está. É verdade, Justamente. eu também. Económicas, Eu sou todo... Eu sou todo teoria simbólica e Norberto Elias, não seja por isso. De quem? Norberto Norberto Elias. Elias. Que bonito, Teoria que bonito. simbólica. Não, mas a questão é justamente essa. É que quando O grande Elias. quando O se grande fa- Elias, quando exato. se fazem gestos que têm importância simbólica, mas nenhuma importância real, como era o caso de passar viagens económicas. a viajar a económica, fica-se aberto ao escrutínio de coisas que não têm importância especial, Pois. como esta, mas que contradizem a Mas política isso não é geral. mau, mas isso é bom. Ainda que seja 2015, ainda bem que há gente a denunciar isto com a atitude de Ricardo Araújo Pereira. Obrigado, Bravo, obrigado, Ricardo. Entretanto, então, ao Ricardo bravo, Araújo Pereira, bravo. o Ministério das Poupanças. O Pedro Mexia vai ser desta vez Ministro das Sentenças Gold. Isso é para fazer pandan com os vistos Gold que já Exatamente. existiam? É justamente isso. Porque, assim, Como é que isso funcionaria? é uma ideia só que ocorreu-me à vinda para aqui. Assim Quem é como... que havia de se lembrar de uma coisa dessas? Não, ninguém. Isto não é possível ninguém pensar nisto. Mas foi uma coisa que eu pensei. Assim como as pessoas que, se tiverem investimentos avultados em Portugal, adquirem a nacionalidade, que é uma coisa que, pelos vistos, vale X dinheiro, nacionalidade portuguesa, através dos vistos Gold, Passando cá uns dias, durante 6 anos. também podiam, lembrei-me, portanto, se fossem ricas e se tivessem investimentos vultuosos em Portugal, também podiam ter uma justiça mais rápida. Ao contrário do resto dos cidadãos. Porque é uma ideia. Não sei se... E porquê parar aqui, não é? Não sei se tem... Hospitais mais rápidos. Não sei se tem... E contou isso a alguém naquele café do rato? Conta, num discreto café da Avenida de Roma e pelos vistos... bom, A ideia A ideia fez ganhou. o seu caminho. esta trata-se, evidentemente, desta proposta bastante absurda de António José Seguro, porque é absurda a vários títulos, porque, de facto, corresponde a uma questão real, a questão real, que é a questão sempre invocada pelos investidores estrangeiros. Ele depois veio esclarecer que não era só investidores estrangeiros, era grandes investidores em geral, incluindo portugueses, mas é verdade que as empresas estrangeiras queixam-se regularmente de que a justiça portuguesa é tão morosa que se houver investimentos que tenham depois consequências nos tribunais, conflitos nos tribunais, arrasta-se de tal forma que isso desincentiva. Ou seja, isso é um problema real. Mas a resposta a dar ao problema real não é uma solução estapafúrdia. E esta A solução de seguro, na prática, é uma justiça de primeira e uma justiça de segunda. é estapafúrdia em dois sentidos. É estapafúrdia do ponto de vista constitucional, porque se trata de um tribunal especial para pessoas com dinheiro. Especiais. Não é? Não é um tribunal de competência especializada, como existe, é o tribunal de família, não sei o que mais, não é disso que se trata, é tribunal para determinadas pessoas, o que é bastante, e neste caso pessoas com dinheiro, portanto é um tribunal especialmente chocante, e é um tribunal especial e é um tribunal desigual, pelos dois lados é uma ideia, portanto se isto O Vasco Luís Valente, entretanto, já relembrou que no século XVII chegou a haver juízes ingleses para julgar ingleses. que é um recuo Portugal. de 2 séculos aos habituais paralelos. Ele normalmente fala do século XIX, desta vez falou do século mas, XVII. Mas foi um pequenino cheirinho do tipo de propostas alucinantes
que António José Seguro vai começar a fazer durante os próximos tempos, e o resultado, dentro como fora do PS, foi de condenação praticamente unânime de todos os operadores judiciais, elementos políticos, comentadores, etc. Acredita nas virtudes que Seguro vê nesta ideia de trazer investimento estrangeiro para Portugal? João Miguel Tavares. Eu tenho um mix de feelings em relação a esta medida, que em português significa ter sentimentos misturados, que é mais ou menos também o que acontece com a cabeça de António José Seguro, está um bocadinho confusa. O que é que se passa? Para as pessoas de repente dizem, mas isto é uma proposta de esquerda? Porque, espera, portanto, haver um privilégio dos grandes grupos económicos para aceder em primeiro lugar à justiça é uma proposta de esquerda? Não parece. Ainda por cima, algumas pessoas vieram dizer isto chega-me à inconstitucionalidade, o que ainda se torna a coisa mais divertida. Agora, mas eu acho isto sintomático, é verdade. Em primeiro lugar, custa-me criticar demasiado António José Seguro, porque ele leva o tempo todo a criticá-lo, a dizer que ele não propõe nada de coisa nenhuma, a não ser acho mal isto, acho mal aquilo, acho mal o outro. Agora ele de repente veio com uma ideia fantástica. Que pronto, é assim Fantástica ironia. Fantástica é um bocadinho ironia. Porque eu reconheço o problema. O problema que ele tenta enfrentar é um problema bem real. Toda a gente reconhece o problema. Agora, disposto desta maneira a dizer, mas existe para as grandes como existe para as pequenas empresas, de repente haver uma espécie de tribunais que conseguissem olhar para a economia e aos conflitos empresariais... Já os vistos gold são problemáticos. Não, já não. Os vistos gold, apesar de tudo, acho que são muito mais graves do que isto. Não. Provavelmente. Não, quer dizer, já... Que agora, pelos vistos, a Comissão Europeia está a pensar como vai travar, porque há o problema de importarem para a Europa cidadãos simpáticos. Cidadãos que causam problemas. Porque há pessoas que são grandes investidores na medida em que se, pôs um termo jurídico, lucupletaram com bens dos cidadãos dos seus países, geralmente abaixo do Equador. Acontece com alguma frequência. E, portanto, sem dinheiro suficiente se calhar conseguirem tornar-se cidadãos europeus. Ou então Mas eu não queria, sobretudo, desmoralizar António José Seguro. É daquelas coisas, é alguém que tentou e falhou. Mas tentou. E, portanto, ele agora tentou. Eu acho que ele merecia pelo menos uma pancadinha. Ricardo Araújo Pereira, outras áreas em que esta lógica gold pudesse ser posta em prática? Bom, sim, com certeza que sim. Estradas gold para pessoas ricas. Isso já existem, não? Quer dizer, já vão existindo, sim, já vão existindo, as têm portagem, já começam a ser estradas gold. Mas eu sonho com uma estrada mesmo pavimentada a ouro para por exemplo, o Mugabe, quando cá vinha andar. Mas, por exemplo, eu só não sugiro, sei lá, o banco de trás do autocarro gold para pessoas ricas, porque não andam de autocarro, mas senão era uma ótima ideia também. Fazia falta, acho eu, que o PS tivesse um secretário-geral gold, uma coisa, um patamar acima para portugueses que tenham necessidades acima daquelas que... Necessidades de oposição. Necessidades especiais de oposição. Especiais de oposição. Que queiram uma coisa mais rápida e mais inteligente do que esta. Agora, vamos lá ver. Há um problema aqui nos tribunais Gold, porque quando um grande senhor tem um contencioso jurídico com outro grande senhor, certo, vão ao Tribunal Gold e decidem. Mas vamos supor que um grande senhor tem um problema com um de nós servos da gleba. Nós vamos usufruir da rapidez de um Tribunal Gold sem... À boleia. À boleia. Ou seja, em princípio, a sentença devia ser comunicada ao grande senhor... São chamados penduras Gold. Exatamente. A sentença, nesses casos, deve ser comunicada ao senhor primeiro e o servo da gleba, dali a 2 anos... Na sua fila. Exatamente. Vai para a bicha e espera. Há estas questões que eu acho que têm de ser afinadas. É preciso afinar a proposta. Sim, o Pedro Mexia fica então Ministro das Sentenças Gold e o João Miguel Tavares abdica esta semana de ser Ministro, quer ser Marquês de Oeiras, para chegar onde nem o Sebastião José chegou. Exato. Ele nunca chegou a ser Marquês de Oeiras. Não, mas nós aqui estamos a falar de um Sebastião... Conde de Oeiras. Exato. Mas nós aqui estamos a falar de um Sebastião José Gold. Não é bem a mesma coisa. O que eu acho extraordinário... Gold, mas à sombra. Nós estamos a falar de Exaltino Moraes. E é extraordinário como é que o homem, até atrás das grades, continua a viver no espaço público com este tipo de entusiasmo. Bem, a propósito de se ter sabido esta semana que Exaltino Moraes é, com mandato suspenso, Exato. o presidente da Fundação
Marquês de Pombal, a Fundação com pedido de Oeiras. de suspensão. Sendo que ele foi nomeado mais ou menos na mesma altura que quem estava a entrar para a choça. Mas só se soube agora também. Exato, e só se soube agora. Tudo isto é bom. E depois... Para a Choça. E depois o quê? É uma choça gold, acho eu. Choça Gold. E eu depois fui também ver o que é que era... Cilindro. Mas eu fui ver o que é que era a Fundação o Marquês de Pombal. E estive a ler os estatutos, porque eu preparo-me para vir para este programa. E é muito divertido. Portanto, eu peço só... Vou dizer muito rapidamente quais são os estatutos da Fundação Marquês de Pombal. Sim. Porque a Fundação Marquês de Pombal tem o objetivo de desenvolver o Concelho de Oeiras nas seguintes áreas. Parece meritório. Sim. Meritório, exato. Ação social... crianças e jovens, família, integração social e comunitária, proteção dos cidadãos na velhice e na invalidez, integração social e comunitária e também atuação na cultura, na saúde, na educação, no ensino artístico, na ciência e, portanto, quando nós acabamos de ler os estatutos, nós temos ideia que aquilo é a Câmara Municipal de Oeiras. Porque os estatutos da Fundação é supostamente aquilo que para uma Câmara existe. E, portanto, na verdade, isto faz todo o sentido. Ou seja, Isaltino Moraes ficou sem a Câmara, porque puseram-no num cilindro para te fazer a vontade, e depois... Não, o para te fazer vontade é só do cilindro. Não Isso pode ser retirado do contexto, pode ser mal percebido. E, portanto, alguém teve a simpatia. Pronto, ok, não podes ficar com esta Câmara. Atenção. Mas toma aqui esta fundação para te entreteres um bocadinho. E é bonito isto. Ele estava preso e só não foi aceito como candidato válido nas listas porque o Tribunal Constitucional invalidou a candidatura. Portanto, sim, ele ia ser candidato à Assembleia Municipal. Ele ia ser candidato à Assembleia Municipal. Nada da sua vida pública ou cívica ia ser interrompido pelo facto de estar na cadeia. Portanto, se chegou a pôr seriamente a hipótese, por parte daquela candidatura, de que um ex-autarca que está preso porque foi condenado e que, portanto, nós presumimos que as pessoas são condenadas com algum fundamento, se pôs a hipótese de ele ser candidato, porque não ser presidente de uma fundação? Parece-me que é menos até do que ser presidente da Assembleia Municipal. Parece-lhe adequada esta nomeação, Ricardo Araújo Pereira? Carlos, vamos lá ver. Eu, na qualidade de munícipe do Concelho de Oeiras, tenho alguma dificuldade em responder a este tipo de questão. Sobretudo... Tens sempre os licenciamentos. Exatamente. Há licenciamentos pendentes e eu preciso de ver respondidas algumas questões antes disto. Primeiro, qual é o verdadeiro poder ainda de Isaltino Moraes no Concelho de Oeiras, para eu saber se me posso pronunciar à vontade, sim. Segundo, se há rádio e televisão por cabo na cela que ele ocupa. E consoante isso, então, quando satisfeita essa curiosidade... Depois das obras da tua casa estarem prontas, quando as obras estiver... Sim, então okay. Marcávamos para essa altura. Era a assinatura e o teu pronunciamento sobre esta questão. Exatamente. Muito bem. Pronto, então ficamos à espera que o Ricardo Araújo Pereira tenha as obras resolvidas. O João Miguel Tavares fica, portanto, Marquês de Oeiras. Que vai-te chover em tua casa. Que tenhas o telhado arranjado. Pois é. E estão distribuídos os cargos por esta semana. Daqui a pouco, os cravos de Joana Vasconcelos e a ideia de encontrar patrocinadores para o 25 de Abril. Agora, o Ricardo Araújo Pereira, ainda ele, vamos lá ver se agora já pode dizer alguma coisa, sente-se pobre e agradecido. Agradecido a quem, Ricardo Araújo Pereira? Agradecido à Troika. E aqui vou falar já mais desabridamente, porque Pedro Passos Coelho não tem qualquer espécie de poder no que diz respeito a eu abrir janelas ou fechar janelas e tal. Neste caso nem de pudor também. Nada, nenhum. Vamos lá ver. O que aconteceu foi que esta semana Pedro Passos Coelho agradeceu à Troika pelos serviços prestados ao nosso país, na medida em que agora sim estamos muito melhor. É bonito, a gratidão não é um bonito sentimento? Essa é a primeira coisa. Eu queria falar de um governo irrepreensivelmente educado. Um pede desculpa aos angolanos, outro agradece aos alemães. Falta de educação não há. Eu queria... Há uma parte surpreendente, que é o facto... Esta semana o governo está agradecido à Troika. É esta metade do governo, não é? Porque a metade do governo tem um relógio a contar os dias para eles irem embora. E a outra metade abençoa o dia em que eles chegaram. E, portanto, a gente tem alguma dificuldade em perceber qual é a posição do governo em relação à Troika. Mas isso porque o governo faz o pleno das opções. Faz o pleno e das opiniões. Uma pessoa, às vezes, quando se casa, também abençoa a altura em que ela chega e estamos a contar o tempo para se ir embora. Portanto, eu não percebo. É possível. Mas...
Vamos lá ver. Ele disse isto. Essa deriva pessoal eu estava a tentar. distraiu. Porque eu sei, é que a minha mulher sim vê isto na cela que ocupa e, portanto, tenho certeza que não posso entrar nesse tipo de coisa. O que é que sucede? É engraçado ele ter dito isto no mesmo dia em que o Eurostat, porque eu acompanho muito As coisas da Europa. sim, isto que o Eurostat vai dizendo. Tens a noção que é a primeira vez que atribuis um relatório a uma entidade. A uma entidade. Normalmente eu digo uma entidade, mas eu sei desta vez que foi o Eurostat. Previu um aumento de 10% da dívida. Ou seja, o que aconteceu foi, o Estado, é o que nos dizem, não é? Essa a narrativa, que o Estado deixou de se poder financiar nos mercados da dívida. E por isso chegou a Troika. E a 3 meses da Troika se ir embora, a dívida aumentou e ainda não há certeza de que a gente consiga financiar-se nos mercados da dívida. Muito obrigado. Já agora aproveito também este fórum para agradecer esse serviço. É aquela. Obrigado, Troika. No fundo, este agradecimento de Pedro Passos Coelho é aquilo que nós temos já falado aqui há muito tempo, que é obrigado pela bicicleta de rodinhas que me deram. Porque é por vossa causa, no fundo o que ele está a dizer é, não fui eu que estes ecos de grandes sinais da economia que ele costuma referir, não são culpa dele, são culpa da Troika. Há razões para estarmos agradecidos à Troika, João Miguel Tavares? Só naquele sentido de que fomos nós que a chamámos porque estávamos falidos e não tínhamos dinheiro para pagar os nossos ordenados. Portanto, nesse sentido, acho que sim, há sentido para estar agradecido. Vieram-nos ajudar numa altura difícil das nossas vidas. Curiosamente, eu não encontrei a expressão agradecer, entre aspas, em nenhuma das notícias que eu vi. Mas não interessa. Passando por cima desse pequeno facto de eu provavelmente não ter dito exatamente essa palavra, não é uma coisa que caia muito bem. E dizer assim, até porque depois vem Ricardo Araújo Pereira e caricatura aquilo que o pobre Padre Passos Coelho estava a dizer. Maldosamente. Não é? Mas a minha relação com a Troika é um bocadinho como a minha relação com a Alemanha. Se nós olharmos para o que Portugal era antes Tem uma e depois... relação com a Alemanha? Sim, ou seja, ainda bem que anda a fazer salsichas em Munique, graças com o dinheiro dos impostos dessas pessoas, andaram a asfaltar o Alentejo para eu me permitir chegar mais depressa a Porto Alegre, que é a minha terrinha. E, portanto, eu tenho esse sentimento de gratidão em relação à Europa, de facto, que é o que afasta-me de algumas pessoas, algumas das quais aqui presentes. Aí, os eurocéticos. Três. O que é que explica estes agradecimentos de Passos Coelho, Pedro Mexia? Mesmo que não tenha dita a palavra agradecimentos, havia esse tom de agradecimento. Mas o agradecimento pode dizer respeito a várias questões diferentes. E para algumas eu consigo perceber a gratidão, para outras não tanto, porque pode ser obrigado porque numa altura em que estávamos numa ruptura de pagamentos, ou seja, vieram cumprir a função que tinham e isso... Bom, isso é verdade. Evidentemente que isso acarretou uma política de austeridade que tem muitos aspectos contestáveis, mas pronto, do ponto de vista do governo percebe-se. Mas há outras duas hipóteses, todas elas um pouco problemáticas, que é obrigado, como o João Miguel já disse, obrigado, não sei se foste tu, obrigado por terem ajudado à retoma, e aí é duvidoso de quem é duvidosa a retoma ainda, em termos substanciais, mas sobretudo é duvidosa de quem é o mérito da retoma, e isso é claramente duvidoso. E depois há o outro ponto, que é aquele ponto que eu acho que vai ser ainda muito discutido pelos historiadores, se é que os historiadores não encontrarem outro tema mais interessante, que é saber se a Troika, digamos assim, genericamente, ou a austeridade, foi uma situação de emergência que este Primeiro-Ministro e esta coligação teve de gerir, ou a oportunidade histórica de aplicar um programa ideologicamente concebido, e eu não tenho nenhum problema com a palavra ideológico, um programa ideologicamente concebido que pré-existia à Troika e que está em grande parte, aliás, no livro de Pedro Passos Coelho, que ele publicou antes de ser Primeiro-Ministro. Portanto, qual destas intervenções corresponde o agradecimento? Um agradecimento que acontece quando ainda não se sabe o que é que vai acontecer quando o famoso relógio chegar à hora H. E esta semana houve notícias de que Passos Coelho até já tinha dito à Troika que queria uma saída limpa, isso foi desmentido entretanto, mas... O país anda feito formiguinha a amealhar dinheirinho com fartura, e já para 2015, como foi esta emissão de dívida.
Eu acho que o PSD está altamente tentado a tentar a saída limpa. O António Vitorino dizia, entretanto, que o Tribunal Constitucional alemão considerou ilegal uma saída com apoio, como é que se diz? Um programa cautelar. O programa cautelar. A linguagem de Ricardo Araújo Pereira é saída com rodinhas. Sim. Saída com rodinhas. Saída porca, para contrapor com a saída limpa. O PS manterá ainda a ideia de que seria melhor sairmos com um programa cautelar, ou melhor, sairmos de forma limpa. O PS calou-se, o PS está caladíssimo. E não é provável que de qualquer maneira, que António Vitorino represente necessariamente a direção do PS, até porque vai apresentar o livro de Vítor Gaspar, da entrevista com o Vítor Gaspar, portanto é capaz de não ser. Atenção, António Costa, diferentes, Costa na quinta-feira na quadratura do Círculo puxou as orelhinhas a António José Seguro dizendo mas isso é não se pode estar a fazer exigências. Isso é o que ele fará todos os dias até o momento. Mas ele disse uma coisa curiosa que é, não se pode estar a fazer exigências para temas que não estão nas nossas mãos. Chamou ingênuo, aliás. Ingênuo, António José Seguro diz, não, o programa... Na altura, António José Seguro estava convencidíssimo que era impossível uma saída limpa. Mas o que tu falaste na Europa é importante, e na Alemanha é importante saber em que mãos é que estão. Porque uma coisa é dizer, há uma decisão da União Europeia, e esta decisão da União Europeia, da qual nós fazemos parte, tem estas e estas consequências. Outra coisa é, há uma decisão de um tribunal alemão. Tribunal Constitucional alemão. Sim, não interessa, mas é um tribunal da Alemanha, que não tem jurisdição sobre o resto do mundo, não é? Sim. E, portanto, um tribunal de um dos países poder afetar a política de um país que é só o mais forte da Europa, a decisão interna do tribunal de um dos países poder influenciar a política de todos os outros. Influencia na medida em que esse país vai bloquear essa solução. Com certeza, e isso é bastante problemático, como é óbvio, e portanto a ideia de que, mas felizmente na Europa está tudo bem, a Europa é porreira, eu não percebo onde é que as pessoas conseguem ver isso. Portanto, temos o Ricardo Araújo Pereira, pobre e agradecido, e este é um tema que voltaremos provavelmente, certamente, aliás, porque a questão da forma como Portugal vai sair do programa de ajustamento é uma questão que ainda está por esclarecer. O João Miguel Tavares sente-se rejeitado. Vai trazer-nos mais uma das suas já famosas crónicas familiares, João Miguel Tavares? Não. Não é de uma rejeição Não, pessoal? é uma das minhas já famosas crónicas socráticas. Porque eu, não sei, eu já estava a ser difícil há muito tempo que eu não falava de José Sócrates. Estava a ressacar? E já estava a ressacar e estava desesperado por voltar a isto. Mas para quê? Como eu sou um homem novo. Porque o para Parlamento José Sócrates, rejeitou por unanimidade um abaixo-assinado, uma petição de 138 mil assinaturas. Subscreveu-a? Não, então, eu vou dizer exatamente que não, ainda bem que o Parlamento uma grande desilusão. Então era para correr com Sócrates, não é? Isso não é para correr com esta petição era para correr com Sócrates da RTP. Mas eu quero Sócrates na RTP. José Sócrates transformou-se, a profissão hoje em dia dele é ser hermeneuta de si próprio, ou seja, é tudo, da mesma maneira que aquelas pessoas que estudam a Bíblia centram toda a atenção da sua vida ali entre o ano 30 e o ano 33 para saber o que é que Jesus Cristo andou realmente a fazer pela Palestina, José Sócrates centra toda a atenção, tudo o que mexe, inclusivamente em 2014, é remetido ali para 2010, 2011. Eu teria assinado uma petição, esta petição é obviamente grotesca e por isso foi rejeitada por unanimidade, porque não há problema nenhum em comentar. Foi lançada pelo Presidente da Conselhia do CDS de Sines. Mas era só uma informação, um dado adicional. Sem falta de respeito para com Sines, acho que eu assinaria uma petição a favor de que se deixasse de lhe chamar comentário. Isso sim, porque o que ele faz é simplesmente fazer uma interpretação autêntica, ou seja, na primeira pessoa, do seu legado. Mas aquilo é maravilhoso. Aquilo não é comentário político em nenhum sentido desinteressado. Mas tu concordas comigo, aquilo é maravilhoso. Enquanto José Sócrates estiver obcecado com o seu passado, jamais terá futuro. E, portanto, deixem-no falar. Não estou convencido disso. Não estou convencido disso. Acho que o subvalorizam muitas vezes. Que significado é que tem o facto de ter havido 138 mil pessoas a assinar esta petição online? Eu conheço mais de 138 mil
pessoas que odeiam José Sócrates. Eu sou suspeito, não tenho nenhuma simpatia política, e nem pessoal, bem, não, por acaso falei com ele uma vez, entrevistei-o, mas enfim. Mas não... Temos aqui 2 entrevistadores não de José Sócrates. Não tenho... Eu também. 3 entrevistadores de José Sócrates. Estou acompanhado de 3 entrevistadores E um de José Sócrates. processado. Todos nós mantivemos alguma relação. Eu moderei um debate em que ele não foi uma entrevista. As pessoas foi um estarem lá em debate em que eu casa estava e presente. perceberem que nesta mesa há 3 pessoas que entrevistaram José Sócrates e uma que foi processada por ela. E a partir daí, vejam quem é que está, de onde é que está a razão. E tens a noção, Qual é a tens a conclusão? noção que entrevistar é um ato lícito e que eu não percebo. Bom, mas enfim, portanto, eu queria dizer é que eu não tenho, Sim, mas não tenho, estragava nenhuma, a minha não piada. tenho nenhuma simpatia política por José Sócrates, nem pelo onde nos conduziu a política de José Sócrates, não tenho nenhuma simpatia pelo futuro político de José Sócrates, mas nunca partilhei, e já tive amplas discussões durante os últimos anos, o ódio que José Sócrates suscita. Eu conheço pessoas que odeiam José Sócrates Depois falam lá fora, como está bem? não odeiam José, como não odeiam José Stalin. É uma coisa... não odeia ninguém. Depois falam lá Pedro fora, Mexia os não dois. odeia Não odeia ninguém. ninguém, Este senhor é tem um verdade. coração Ricardo, doce. É verdade. Tem alguma petição a propor sobre programas de televisão? Não, e até agradecia que parassem com isso, porque se isto pega, começar a fazer petições para programas de televisão acabarem, enfim, eu Cuidado com quero Palermas. para televisão Palermas, que não temo pela... Cuidado com a Conselhia de Sinos Exatamente. do CDS. Eu, lá está, sou a favor... Programas de comentário político sem interesse nenhum. Não, Nós repudiamos isso. Nada de petições para acabar com esse tipo de programa. E mais uma vez eu queria apoiar aqui José Sócrates e toda a gente. Em princípio, se eu apareço na televisão, toda a gente pode. Portanto, é uma vergonha estarem a querer tirar o Sócrates. Está esclarecido o sentimento de rejeição do João Miguel Tavares. Quanto ao Pedro Mexia, declara-se expulso. Bem expulso ou mal expulso, Pedro Mexia? Bem e mal. Então, Como diria... dá para os dois lados? Não. A resposta é não, Carlos. Bem ou mal, porque, como diria Pilatos, o que é verdade? Pois. Foi um momento 60 vezes chato. Mas, porque, António Capucho foi expulso do PSD, apesar de ser um fundador do partido, apesar do currículo todo que teve ao longo destes anos, mas foi expulso por uma razão óbvia e quase diria automática, que é fez parte de uma candidatura que se apresentou contra a candidatura oficial do PSD. Eu acho que isso é um critério óbvio e automático de expulsão em qualquer partido. Ou seja, não vejo nenhuma dúvida quanto à expulsão dele. O meu problema não é esse. O meu problema é isto é prévio à candidatura à Sintra de que ele fez parte das listas. É prévio até ao não apoio a Carlos Carreiras em Cascais. Isto tem a ver com, e essa é a parte problemática, essa é que eu acho a questão, que é a questão da sanção às pessoas que não seguem uma determinada linha política e que são críticas. E as pessoas que foram afastadas, António Capucho, que era crítico deste governo, soube pelos jornais que já não fazia parte do Conselho de Estado. António Capucho teve toda a razão, como se viu, em dizer que a ideia de convidar a Fernando Nobre para Presidente da Assembleia da República, cargo que ele próprio, Capucho, certamente ambicionava, era absurda, como se comprovou 2 vezes seguidas. Agora, a questão da compatibilidade entre fazer parte de um partido e ser uma consciência crítica continua a existir. Nós sabemos que Manuela Ferreira Leite tirou das listas muitos dos passistas, sabemos que Passos tirou das listas muita gente que não lhe interessava e que não era da sua facção política e, portanto, embora eu acho que ele tenha reagido um bocadinho com certo excesso, falou em stalinismo e coisas do género, apesar de tudo... Talibãs. O stalinismo, em geral, era um bocadinho mais consequente, porque não se limitava Era até a às últimas expulsar do consequências. partido, mas expulsava da existência. Do planeta. Era muito mais, das fotografias, expulsava de todo o lado. O stalinismo era um pouco mais consequente do que o Conselho de Jurisdição do Partido Social Democrata. E depois há um terceiro ponto que eu gostava de dizer, que é uma ideia bastante simpática ou nostálgica, mas bastante absurda, que é a ideia que eu tenho bastante simpatia por António Capucho, acho que ele é
até um candidato presidenciável, como ele próprio anuncia. Mas, como candidato... É outro capítulo. Já vamos a esse capítulo. Não acho Que que divertido. Já vamos a esse capítulo. Não acho que seja um candidato Tem mais de ganhador. 35 anos e tem... Não, Pois, exato, nesse sentido. Claro, no mesmo sentido em que todos os candidatos à direita, menos Marcelo, são candidatos não ganhadores. Sim, mas... Não é pior do que Assunção Esteves ou do que outros nomes que têm estado em cima da mesa. Certo? Sim, porque Assunção Pronto. Esteves. Pronto. Já lá vamos. Posso anuir. Mas deixa, Anuir. então anui. Anui. Que é a ideia de que este PSD se afastou da matriz social-democrata. Ora, a matriz social-democrata, que realmente existiu entre um agregado de ideais, uns democratas cristãos, personalistas, etc., existiu no PSD fundador dos anos 70, Sá Carneiro, na ideia de haver um partido que tinha... que dialogava com a social-democracia nórdica, que tinha a ver com a ala liberal no marcelismo, etc. Essa ideia da social-democracia do PSD morreu há imenso tempo. A ideia não foi Passos Coelho que matou. O PSD é, há muitos anos, membro do Partido Popular Europeu, que é o partido que congrega as famílias conservadoras e democratas cristãos. É difícil dizer que Cavaco Silva não é um social-democrata. Espera, é em todos os critérios e é em todos os... nenhum jornal, nenhum politólogo estrangeiro define o PSD senão como um partido de direita ou de centro-direita, mais concretamente. E, portanto, o PSD não é, nem nunca foi social-democrata. Há alguns sociais-democratas no PSD e há, de facto, como diz o João Miguel, e é verdade, Cavaco Silva, que é um bocadinho bipolar nessa matéria, porque foi um homem que, por um lado, privatizou bastante e abriu o país do ponto de vista económico, mas é um homem que tem um entendimento do Estado bastante mais pujante do que um liberal como... Voltando a António Capucho e à expulsão do PSD, um militante de um partido pode, em alguma circunstância, candidatar-se contra o seu próprio partido? João Miguel Tavares? Acho que não. Pronto, então foi bem expulso. Foi bem expulso, com certeza. Aliás, alguém recordava com alguma piada que os estatutos do PSD em que essas expulsões foram aprovadas foi em 1996, em que Marcelo Rebelo de Sousa era o presidente do partido, José Pacheco Pereira e Manuela Ferreira Leite e Rui Rio estavam todos lá, ainda uma outra pessoa que era também vice-presidente chamada António Capucho. Quer dizer, na expressão oficial... é evidente, é a mesma coisa... Eu sou completamente pró a liberdade de expressão. Quando nós hoje em dia vemos as pessoas que mais fazem oposição a este governo, não é António José Seguro, é Manuel Ferreira Leite, é Pacheco Pereira, são pessoas que continuam a ser militantes do partido. E não devem deixar de ser por isso. Mas uma coisa é uma opinião, outra coisa é de repente estás a concorrer pela lista adversária. É evidente que isso tem que ter um limite, é a mesma coisa que jogas no Benfica e depois vais dar uns toques pelo Sporting. A Conselhia escolheu aquele candidato e que foi a Direção Nacional que correu com aquele candidato. O que António Capucho devia ter feito devia-se ter primeiro demitido do partido e depois concorria pelas listas adversárias. Ele suspendeu a inscrição. Mas isso não faz sentido. E o problema de António Capucho, que aliás de certa maneira é comum, muitas vezes a Pacheco Pereira e Manuel Ferreira Leite, é que independentemente das críticas há sempre um tom de ressabiamento que lhes fica muito mal. Nós temos sempre a sensação de que eles, metade daquilo é odiar as políticas e a outra metade é odiar a própria pessoa de Pedro Passos Coelho e aquilo que ela representa. E isso desequilibra-os. Daí eu achar que António Capucho não tem perfil para ser coisa nenhuma, porque ele, a sua atividade pública eu não gosto de ver, e eu acho que é mais, as outras não gostam de ver por esse sentimento de ressabiamento. Na expressão oficial do partido, António Capucho, de resto, nem sequer foi expulso. O que aconteceu foi que lhe foi confirmada a declaração da cessação de inscrição. Não se trata de expulsão. É como tudo o resto, não é? Não e são cortes. Isto foi pronunciado pelo Presidente Calvão do Conselho de Jurisdição. Lá está. Eu acho que, deixa-me só dizer, eu acho que António Capucho podia lhes responder naquela frase que eu gosto muito do João César Monteiro, que é: não são vocês que me expulsam, sou eu que vos condeno a ficar. É uma boa frase. Sim, e acaba por ser isso, porque, lá está, António Capucho é bem expulso. Eu estive a ver as imagens em movimento lento e é realmente... é a expulsão. Foi um carrinho que faz tempo. Por acumulação de amarelos? Foi. Mas o certo é que ele correu. Isto é vermelho direto. É vermelho direto. Agora, a Ferreira Leite e o Pacheco Pereira já deviam ter ido por acumulação de amarelos. Eu tinha tido amarelo. Cada um deles já tem 398 amarelos. O Conselho de Estado foi cartão amarelo. Eu acho que foi por acumulação de amarelos. Não, eu acho que isto agora foi vermelho direto. Já podia ter amarelo. Tinha um amarelo. Mas agora é vermelho direto. Agora, foi segundo amarelo. O que tu estavas a dizer tem razão de ser, mas este PSD já nem sequer é...
Capucho sai, claro que não é por causa da matriz social-democrata. É porque Não, mas- o PSD já não é aquilo que já foi já depois disso. Ou seja, eles só não expulsam o busto do Sá Carneiro porque ele está calado. Porque é possível... Embora porque... o CDS já tenha tentado fazer isso com bustos. Exatamente, com busto. Já Com fotografias. As Fotografias saíram, já não é? expulsou fotografias. Portanto, é possível. E presidenciável, é? Eu acho que é como diz o Pedro, não é? Na medida em que Santana Lopes é presidenciável, se Assunção Esteves é presidenciável, são nomes possíveis, não é? Assunção Esteves. Acho que ele, Vamos a isso. acho que tanto ele como Assunção Esteves inconseguem ser eleitos. mas conseguem ser candidatos. Está tratada a expulsão de António Capucho, trazida à conversa pelo Pedro Mexia. Agora, as comemorações do 25 de Abril, para as quais a Presidente da Assembleia da República, lá está, Assunção Esteves, se lembrou de que podiam arranjar-se uns patrocínios. Pareceu-lhe uma boa ideia, apesar de já ter sido posta de parte, pareceu-lhe que era uma ideia com pernas para andar? Eu, João Miguel Tavares. francamente, nada tenho contra o mecenato. Eu não consegui perceber sequer esta reação. E, sobretudo, porque a reação do O 25 de Abril é-lhe trazido por... Exato. O Dia da Liberdade é uma oferta dos pulinhos boca doce. Uma nas tintas para o que é a oferta do Dia da Liberdade. Agora, o povo unido nunca mais será vencido nos preços altos. A 25 de Abril, 25% de desconto em Sabes que cartão. é Peraí. O busto da República era capaz de ser patrocinável com uma boa... Por triunfo. Olha, em França parece que foi patrocinado pela Letícia Casta. Não me parece nada mal. Agora, Não, isso não é vamos cá ver uma coisa. O que eu não suporto é esse tipo de hipocrisias. Como eu ouvi um deputado que falou sobre anonimato, penso que é ao público, e que dizia isto. Agora vamos pedir dinheiro às empresas? Pergunta ao deputado. Porquê? Porque estás muito mais habituado a dar dinheiro às empresas. O deputado está muito habituado a dizer não, o meu problema aqui geralmente é ser um lobbyista, como é metade daquele parlamento, e o meu trabalho aqui é dar dinheiro às empresas a ganhar. Agora não vamos lá pedir. Um deputado falar sobre que horror. anonimato é encantadora. Ainda por cima para falar disto. Mas isso é engraçado. Não me lixem. Não vamos pedir dinheiro às empresas, que é no Parlamento, quem? As virgenzinhas impolutas, não queremos ser patrocinados por ninguém. A ideia era pagar o arranjo de cravos com assinatura de Vasconcelos. Essa é que é a questão, se queremos ter chaimites enfeitar enfeitadas chaimites. com cravos da Joana Vasconcelos. Gosta da perspectiva, Pedro Mexia? Bom, eu acho que, vamos lá ver, eu acho que o legado, pode-se dizer que isto é uma profanação capitalista do legado da Revolução. E eu acho realmente pateta, que se possa fazer uma espécie de comemorações do 25 de Abril com product placement. Não é? E fazer uma espécie de reescrita da história como o Ricardo estava a dizer não sei o quê, depois foi lido Mas se não fosse o 25 de Abril, se fosse uma sessão da Assembleia da República com patrocínios e tal, não era igualmente indigno? O 25 de Abril, mas o 25 de Abril por maioria de razão, porque é o ato fundador do regime. Sabes o que é não indigno? Espera. Deixa-me só dizer isto. Sabes o que é realmente indigno? É nós estamos a 2 meses eu não falei da indigno, comemoração dos 40... Não, mas é só para não dizer... disse a palavra indigno. Não, mas digo eu. O que é indigno é estarmos a 2 meses. 2 meses das comemorações... Quantos? 2 meses da comemoração dos 40 anos do 25 de Abril. Dos 40 anos. Ninguém faz ideia do que é que vai fazer. Exatamente. Não há nada programado. Está-se a discutir isto há 2 meses. Isto já devia ter estado a discutir há 2 anos. Isto é que é indigno. Mas sabes porquê? Organizem-se, homens. Deixa lá ver quem é que paga. Organizem-se. O Governo tem alguma dificuldade em organizar, este Governo tem alguma dificuldade em organizar as comemorações do 25 de Abril. Não por ser um Governo de direita, mas porque há uma canção ligada ao 25 de Abril que o Governo não gosta muito de ouvir e que tem ouvido muitas vezes, que é a Grândola. E, portanto, a ideia de patrocinar um evento onde vai cantar a Grândola é problemática. Mas deixa-me só dizer que, do ponto de vista de abandalhar o legado simbólico, não é um Governo de direita, nem é uma Presidente da Assembleia da República de um partido de centro-direita, ou social-democrata, que está a abandalhar o legado. Eu diria que os próprios fautores da Revolução, fazendo, por exemplo, vídeos eróticos, abandalharam... Hotel com o Júlio Sargent. Abandalharam um pouco o prestígio simbólico do 25 de Abril. Portanto, digamos que o 25 de Abril... Queres que o hotel leve o 25 de Abril para a cama também? Quer dizer... Quem o hotel leva para a cama, nós já sabemos, porque Lemos a biografia do Paulo Moura. Segundas, quartas e sextas. Isto está na biografia, não estou a dizer nada sobre a vida do hotel pessoal, cujo interesse é... Não era assim que era dividido. Não sei, mas pronto, tinha lá um arranjo, mas também abriu portas. Isso abriu. Pronto. Ocorrem-lhe assim de repente, Ricardo Araújo Pereira, marcas que pudessem ser
contactadas para comprar o naming, como se diz em Exato. publicidade, do Dia da Liberdade. Essa é uma das dificuldades, não é? Porque há muitas grandes empresas que estariam mais interessadas em patrocinar o 24 do que o 25 e, portanto, isso pode gerar alguns problemas. Isto não faz sentido. Algumas, Isto não faz- algumas há. Tens a noção que o 24 era muito pouco simpático para os grandes grupos económicos. Tipo o Grupo Melo. Não, Que pena, só para... Ricardo, a dificuldade do Estado Novo com a ideia do capitalismo vem nos livros de história. Mas, quer dizer, havia gente que prosperava. E como em todas as sociedades. Certo, exceto mas em Cuba. enfim, vamos lá. Eu não sei se há ali gente que prosperava e que deixou de prosperar a 25 de Abril, ou foi prosperar para o Brasil um bocadinho, e por isso não sei se tem Depois muito interesse voltou para prosperar Sim, novamente. voltou para prosperar novamente. O que eu acho é que no regime que vivemos agora, acusar o regime anterior de capitalista parece um bocadinho... Claro, está bem, não. Parece um bocadinho absurdo Não por farei comparação. isso. Eu, entretanto, fui ultrapassado pela esquerda pelo João Miguel Tavares. Uma punchline, vá. Não, não. Ultrapassado Fui pela ultrapassado, esquerda. sim, porque o João Miguel, a ideia do João Miguel, segundo a qual estes deputados, obviamente, eu acho ridículo o 25 de Abril ser patrocinado, mas o João Miguel Tavares apresentou um argumento curioso, que é aquele de só recebem dinheiro das empresas, só dão dinheiro às empresas, não é? Receber não. Isso é muito bonito, João Miguel. Obrigado, Ricardo. Gostei muito. Pronto, é neste momento de consenso que partimos para os decretos. O João Miguel Tavares decreta também tu, César. Também tu, César. Não é César das Neves. Não. É Carlos César. É um belíssimo trocadilho, como um momento importante da história do mundo ocidental. Trocadilho um pouco brutos. É um trocadilho um pouco brutos. Exatamente. É porque Carlos César deu uma entrevista de uma tal violência já a bater em António José Seguro, que, de facto, que eu andava convencidíssimo que António José Seguro ia chegar às próximas eleições legislativas. Mas há um afiar de facas para as europeias que me está a surpreender. É mais um pequeno secretário-geral Gold. É mais um que é um secretário-geral Gold. E, portanto, é uma entrevista mesmo muito, muito violenta e que diz, bem, se António José Seguro não tiver um resultado bom nas europeias... Adeus, Como António Costa manda-no embora. também. E como António Costa. Portanto, é sempre divertido nós pormos os olhos no Largo do Rato. O Pedro Mexia decreta o Cordeiro de Wall Street. Sim, para fazer pandan, outra vez pandan com o Lobo de Wall Street. O Lobo de Wall Street. E é um assunto da semana passada, mas que teve continuidade nesta semana por causa do julgamento de João Rendeiro. E João Rendeiro, É ele o Cordeiro de Wall Street. É ele o Cordeiro de Wall Não Street. chega a Lobo. Ele alega, ou o advogado por ele, que o problema está no facto dos clientes dele serem gananciosos. O que é mais ou menos como um promotor de lutas de cães ou um proxeneta dizer: as pessoas querem estas coisas, eu pessoalmente sou contra. As pessoas querem esta porcaria e eu, pronto, tem que ser. Finalmente, o Ricardo Araújo Pereira decreta na Suíça ser suíço. Na Suíça ser suíço, exato. Os suíços fizeram o seu 47º referendo do ano e desta vez era sobre impedir a entrada de mais imigrantes. Os suíços têm um patriotismo muito... são uma nação muito patriota e não quer lá imigrantada. E o que é curioso é que apareceram algumas vozes de imigrantes portugueses a congratularem-se pelo chumbo, aliás, pela aprovação daquele referendo. E isso é sempre muito divertido. A gritar, fora imigrantes! É sempre divertido quando um imigrante é contra imigrantes e contra a imigração. E gostei de ver aquilo. É uma questão de princípio. Sim. Está concluída mais uma reunião semanal. 2 a 8 dias, à hora do costume, novo Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo.